Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 2 do podcast CoachCast, podcast de entrevista, onde eu vou receber aqui diversas pessoas para um bate-papo de amigos, falando sobre carreira, aprendizado, experiências de vida e como cada um deles foi ou ainda vai ser picado pelo bichinho do CrossFit, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Coach Jefferson, sou profissional de educação física e coach de CrossFit. E hoje vou receber aqui para um bate-papo a Alice e a Caedra. A gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, né? A Alice e a Caedra são nutricionistas e especialistas em nutrição esportiva e emagrecimento. E atendem diversas pessoas diariamente aí através da nutrição, né? Bom, tanto a Alice quanto a Caedra, elas atendem desde atletas profissionais, amadores, né? De diversas modalidades aí, praticantes de todo quanto é tipo de modalidade esportiva que a gente conhece. Desde luta, musculação e o CrossFit, né? Que é onde a gente se conheceu e se ambientou. Bom, vamos deixar aí vocês se apresentarem um pouquinho. A Alice fala um pouquinho, depois a Caedra. Se apresentem um pouquinho pra galera, pra conhecer vocês. Tudo bem, gente? Meu nome é Alice Lopes, eu tenho 24 anos e eu me formei em dezembro de 2019. E aí, um dia depois, eu já fui atrás do meu CRN e já comecei a atuar. Não esperei um segundo. E aí eu já comecei a fazer fiz uma pós de Bioquímica e Fisiologia da Nutrição. Já emendei com outra hora que eu acabei, já comecei a fazer em Nutrição Esportiva, com ênfase em suplementação. Legal. E tô aí, atendo bastante atleta de luta, categoria de peso, né? CrossFit, judô, musculação também, todos os tipos. Bem mais na área esportiva mesmo, mas tem bastante também emagrecimento, algumas doenças também, mas é mais na área esportiva que eu tô aí. O mercado principal, que eu tô, né? no mercado Boa. principal. Caedra. Eu sou a Caedra, né? Eu atendo desde 2017 e desde que eu comecei a atender, desde que eu me formei, eu já comecei a atender, já comecei a clinicar, assim, acho que no mês seguinte, eu nem esperei, já montei meu consultório e tudo mais. Sempre me interessei muito pela área de emagrecimento e esportiva, então desde o início foi isso que eu segui na minha carreira mesmo. Legal. Também sou pós-graduada em emagrecimento e área esportiva. E comecei na musculação, então eu tenho muito mais contato com a musculação. Mas daí eu conheci o CrossFit, também me apaixonei. E aí a parte de esporte eu gosto de tudo, Legal, na verdade. legal. Boa, top. Bom, vamos começar então. Queria que vocês falassem primeiro, né? A primeira pergunta que eu tenho pra vocês é meio que da história de vocês mesmo, né? Então, queria que vocês falassem aí, um de cada vez, sobre, principalmente, como que vocês começaram na nutrição, mas lá atrás, antes de pensar em faculdade, por que vocês escolheram essa área, o que vocês faziam antes disso, se já foi a primeira profissão de vocês, um pouquinho do início aí da carreira, desde da parte da faculdade até chegar aí, se formar na nutrição. Nossa. Eu lembro que acho que foi no meu segundo trabalho, eu trabalhei de recepcionista numa academia. E aí eu via todo mundo levando as marmitinhas, os marombas, todo mundo super grande lá, e 15 marmitinhas pra ficar o dia inteiro lá. E aí eu comecei a achar muito legal a disciplina deles, todo dia eles estavam lá, era inacreditável, assim. Então eu fiquei bastante tempo nessa área. Você estava na recepção da academia? Eu era recepcionista, legal. Então eu conhecia todo mundo, às vezes guardava as comidas. Guardava as marmitinhas do pessoal. E fiz muita amizade com eles, né? Então tinha muito educador físico, muito nutricionista. E aí eu comecei a me interessar muito pela área da saúde. Eu sempre quis cuidar das pessoas, assim. Só que eu sou péssima em medicina, enfermagem, eu não consigo nada. Se eu ver um acidente, eu vou precisar... alguém vai ter que me socorrer. O primeiro socorro da faculdade primeiro foi uma luta. Primeiro vai ser eu, depois vai ser a pessoa, porque eu não sirvo pra nada. Então tinha que ser alguma coisa, assim, mais leve, né? E aí eu pensei em fisioterapia, pensei em educação física e pensei na nutrição. E aí foi dando certo mais a nutrição, assim. Se identificou mais, né? Me identifiquei mais, eu vi a grade, fiquei apaixonada. Desde do primeiro, lá, bioquímica era a primeira coisa, a história da nutrição eu já queria saber. E aí eu comecei a fazer, e tem gente que começa a fazer e sai da faculdade, porque não gosta, né? O meu não, eu queria ir pra faculdade, eu queria aprender. Tem uma galera que já entra pensando como teste, né? Vou ver como é que é. Não, o dia que deu certo, tanto que deu muito errado. Tinha certeza antes. Primeiro, assim, eu tentei o FIES, e aí dava tudo errado. A moça falou uma data pra mim, pra eu entregar os documentos, e aí era 15 dias antes, o último dia, tipo, ela errou totalmente. Nossa.
Aí eu chorei, falei, mãe, eu não quero mais, não vou, às vezes não é a hora, né? Às vezes, daqui 6 meses, no outro semestre eu entro, ela falou, não, você vai fazer faculdade esse mês, você vai começar hoje, não sei o quê. E aí deu certo o ProUni. E aí eu consegui, entrei pelo ProUni. E aí eu me apaixonei. Não teve um dia que eu me arrependi, só no TCC. No TCC eu chorei um pouco, mas... Normal. Mas aí depois ficou tudo bem, gente. Legal. A minha história com a nutrição começou muito nova. Eu fui uma criança e uma adolescente muito acima do peso. Eu já tive milhares de transtornos alimentares. Verdade. Então, sim, eu tive muitos problemas com a comida. Muitos problemas mesmo. Então, eu vivi em nutricionista. Todas as nutricionistas que apareciam, minha mãe me levava pra gente tentar algo novo. Então, eu fui, me interessando muito pelo assunto. E quando eu comecei a entender o processo do emagrecimento, o processo da nutrição mesmo, da mudança de estilo de vida, fui me apaixonando e eu já decidi que era isso que eu queria fazer e comecei a faculdade. E é o que a Alice falou, todo tempo eu queria aprender mais e queria ir pras aulas e fui me apaixonando cada vez mais mesmo. Legal. Eu acho que essa é a diferença, né? Quando a gente tem certeza do que a gente quer, a gente não tem tempo ruim, não tem preguiça. Não. Né? Tipo, eu lembro quando na faculdade de Educação Física era a mesma coisa. Não tinha uma matéria que eu falava, putz, eu vou lá hoje, que matéria chata, cara. Putz, algum caso ou outro, assim, às vezes pontual, de cansaço, mas, cara, eu gostava de tudo. É incrível quando você se apaixona, né? Sim. É verdade. E o lance da área da saúde, eu acho que tem muito disso. Porque a gente vê um lado meio que por fora da profissão, assim, por fora da faculdade, principalmente, que é o lance de ajudar as pessoas, né? Tipo assim, putz, como que eu posso mudar a vida de tal pessoa, de alguma forma, com essa profissão? Porque a área da saúde é muito isso, principalmente para nós, nutricionistas, educador físico, fisioterapeuta. Não é, às vezes, a mesma, assim, visualizando de fora como uma medicina ou algo do tipo, né? Que é falar assim, putz, eu vou entrar e vou ganhar muito dinheiro, algo do tipo. A gente sempre entra com um propósito mais específico de ajudar os outros, né? Sim. E é até a segunda pergunta aqui, na verdade, que eu já ia falar, que é a pergunta para vocês, que é sobre exatamente isso, sobre a missão de vocês, o que vocês acreditam, que vocês contribuem para as pessoas, né? Por exemplo, qual é a missão, o objetivo do trabalho de vocês hoje, que vocês queiram levar para as pessoas com a nutrição? Pode falar um pouquinho cada aí. Eu acho que, assim, pra mim, é uma coisa muito importante, porque eu acho que a gente tem que mudar o nosso estilo de vida e pensar sempre em ser saudável, em ter uma alimentação saudável para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, eu, como sempre, sofri muito com a questão alimentar, tive muitos traumas, muitas restrições. Como paciente. Né? Exato. Então, o que eu tento sempre passar para os pacientes é isso, que ele tem que ter uma boa relação com a comida, entendeu? A comida não é uma inimiga. Então, mesmo no emagrecimento, a gente tem que ter uma boa relação com a comida, porque senão isso não vai ser algo consistente, prazeroso. Então, para mim, o que funciona mesmo é a mudança de estilo de vida. Total. Eu acho que o objetivo, assim, é a gente ensinar a pessoa a comer. Ela não ficar presa na dieta só e olhar todo dia lá, tem que comer 100 gramas de carne, tem que comer... Porque aquilo lá é importante pro objetivo dela, pra ela emagrecer ou pra ela ganhar massa muscular, mas ela precisa, acima de tudo, saber o que ela tá comendo, por que ela tá comendo, a constância, né, aqueles bons hábitos, pelo menos 2 litros de água por dia, comer 3 frutas, né, e assim, vou comer chocolate? Pode comer chocolate, mas não a barra inteira. Exato. Vou comer 2 quadradinhos hoje, 2 quadradinhos depois do almoço. De fazer melhores escolhas todos os dias, Exato, né? exato. E não abrir mão do que você gosta, mas fazer melhores escolhas, né? Eu acho que... E tudo é quantidade, né? Tudo é quantidade. Inclusive, agora a próxima pergunta, né? Porque tem uma grande diferença, às vezes, de você falar assim, putz, eu tô trabalhando com um atleta de alto rendimento, que qualquer grama faz diferença, né? Na performance, né? E a outra coisa totalmente diferente, você tentar levar um hábito saudável para alguém ali, um paciente, um amigo, um colega, ou qualquer pessoa que está pedindo uma informação para você. Então, eu sou muito da opinião assim, né? Por exemplo, todo mundo, a gente trabalha, nosso trabalho. Então, com certeza, a gente cobra pelo que a gente faz, porque a gente depende disso. Claro. Mas, cara, o tanto de informação que a gente entrega de graça, né, para as pessoas, com prazer, que faz a diferença. Porque a galera vem perguntar alguma coisa, às vezes vocês poderiam falar muito bem assim, putz, cara, minha consulta custa tanto. Mas é algo que você fala assim, não, cara, putz, com certeza, não, essa aqui é a melhor opção, eu vou ajudar, a gente tá aqui para ajudar. Esse é o nosso papel, né? E o lance que eu falo, quando tem uma diferença entre atleta que depende daquilo, uma pessoa comum que tá reeducando hábitos,
é muito o lance de você fazer melhores escolhas e é justamente essa diferença, né? Que tem de reeducação alimentar para dieta, quando as pessoas falam. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Qual que é a grande diferença, assim, para você, pra galera entender, né? Porque a galera acha que dieta ou nutrição, quando você passa no nutricionista, vai ser uma coisa chata, vai ser uma coisa maçante, que eu tenho que comer em determinado horário certinho, igual a Alice falou que tem que ser 100 gramas disso, daquilo. Sim, sim. Que, na verdade, a gente sabe que isso faz diferença mesmo pro objetivo final, mas não tem que ser chato, né? Como que é essa diferença entre reeducação alimentar, esses bons hábitos, e uma dieta mesmo, dieta específica, assim, para geral? Quero que vocês falem sobre tanto qual é a diferença que vai fazer para um atleta como uma pessoa comum. Dieta em si é algo, pra mim, temporário. Então, eu acho que, assim, quando você tem um objetivo específico, funciona muito com atletas, por exemplo. Para uma competição, para algo mais específico, né? Agora, para emagrecimento, para pessoas normais, que trabalham, que possuem um estilo de vida diferente, a reeducação alimentar vai funcionar muito melhor, né? Porque a gente vai ensinar ela a viver com outros alimentos, mas de uma forma mais saudável e conseguir conciliar tudo isso com o seu emagrecimento e tudo mais. E eu acho que, assim, a dieta é a gente que tem que se preocupar, o nutricionista. Então, a gente vai lá escrever pra ele o que ele pode, o que ele não pode e tudo mais. Só que no meio da consulta, né, a gente fica 1 hora e meia com o paciente, a gente tenta ensinar ele toda essa reeducação alimentar. Por exemplo, ele vai ficar 30 dias com a mesma dieta, às vezes ele não vem no retorno, fica mais 40, 45 dias que precisa. Ele não vai ser a mesma pessoa e ele não vai ter os mesmos gostos todos os dias. Exato. Então, ele precisa saber por que ele pode trocar, o que ele pode substituir, né? Por que o arroz é igual a batata. Então, assim, essa reeducação alimentar é saber o que ele tá comendo, por que ele tá comendo. E não só ir lá e ver a bula Não do só remédio. Entendeu? Entender o porquê que tá Entender o consumindo porquê. aquilo. Isso, Legal. exatamente. Que é isso que vai ser sustentável a longo prazo, né? Isso, Consistência. porque a gente não vai conseguir fazer com que ele vá no nutricionista por 10 anos e ele nem vai Não, e precisar. é nosso objetivo, né? É. Na verdade. Até porque também não é todo dia que você tem aquele determinado alimento. pra Exatamente. comer, né? Nós Você somos tem que entender, educadores, né? A Tem gente que tem educar a que- pessoa, Exato. trazer uma troca Isso. consciente daquilo que ela não tem no momento. Esse é o segredo. É Eu Esse é o e a Ká, pelo que a gente fala, assim, a gente é bem alinhada, muito né? alinhado. relação Eu a já- isso. As duas são muito alinhadas em tudo. E né, a gente nem combinou antes. mas- Não, pior que Mas não. mas é. Eu percebo, assim, na didática que a gente sempre conversa sobre, né? Sim, Assim, sim. específico com vocês. Estilo de trabalho, né? Estilo de trabalho, eu acho que é parecido. Tanto é que tem uma galera que às vezes... como viralizou o pão com ovo no meu Instagram, Meu, por conta que a Caedra deixou, eu sempre posto lá o pão com ovo. é vida. A galera começou a marcar eu com pão com ovo agora, assim, ó. Não, eu tô, E é uma gente, tá coisa em que- dúvida sobre o que comer com pão com ovo. E a galera às vezes, nossa, Tá é tudo certo. pão, freio branco. Cara, é Gente, importante, para, não tem é assim que essas- funciona, né? essas É o restrições. conjunto É que o vai fazer a conjunto, o diferença. contexto total. Total. E falando assim, ó, agora especificamente sobre emagrecimento, né? Eu sei que para a grande maioria aí vão achar que tem vários fatores, e realmente às vezes tem, mas eu queria que vocês falassem assim, os principais fatores, pilares assim, para ter um emagrecimento saudável e sustentável, né? Porque é muito fácil falar assim, poxa, vou fazer um detox lá, igual essas dietas malucas aí, Deus. 5 dias tomando chá, sei lá, eu não entendo muito na verdade, mas Que sempre bom. tem esses negócios Nem assim, né? Sempre tem essas paradas que a galera fala assim, cara, eu vou fazer um detox de 2 dias lá, um monte de chá e algo do tipo. E a gente sabe que perde um peso lá, não sei como que funciona o procedimento, mas Sim, não é sustentável, você não vai conseguir tomar chá todo dia. Queria que exatamente. vocês falassem assim, num emagrecimento sustentável, quais são os principais pilares, assim, dentro do emagrecimento? Ó, começa exatamente isso que você falou. Às vezes ela perde um peso. A gente tem que saber a diferença de perder peso e de emagrecer. Exato. Porque quando a gente perde peso na balança, às vezes você fez aquela low carb, cetogênica, sei lá, ou ficou tomando chá por 5 dias. Você perdeu peso lá na balança, vai estar menor o número que era antes, só que às vezes você vai ver é de massa magra, ou é porque Líquido. você tá desidratado, foi líquido. E aí, a hora que você volta para uma alimentação normal, você não teve a reeducação alimentar, e aí você vai inchar de novo. Então, assim, você não aprendeu nada, você só perdeu peso. Isso daí é
é o inimigo, assim. Eu acho que, assim, a mudança de estilo de vida tem que ser o principal pilar. Se você não entender que aquela mudança tem que ser pra sempre, então, assim, não é algo que você vai fazer provisoriamente pra perder peso e depois você vai voltar a se alimentar mal como você se alimentava antes. Isso vai trazer um emagrecimento provisório e depois esse peso pode dobrar, triplicar, enfim. Porque acontece muito com essas dietas malucas que a gente vê por aí. Efeito sanfona, exatamente. Então, quando você entender que você tem que mudar o seu estilo de vida, começar a praticar exercício, escolher melhor os alimentos que você coloca na sua vida, aí o emagrecimento vai ser consistente e duradouro. Acho que esse é o segredo. Boa. E a galera tem uma vibe assim, né, de emagrecimento com um parâmetro balança. Todo mundo vê balança, só balança, né? E a gente que era da área da saúde, principalmente da área esportiva, assim, a gente sabe que não é bem isso, né? Não. Eu falo pra galera e as pessoas ficam bitoladas, chega no box mesmo, cara. Eu vejo várias pessoas todo dia chegando com um balanço. Chega pra um balanço. Todo dia, né? A pessoa pesa. E às vezes, aí ainda, eu não sei se é isso o correto, né? Queria que vocês me explicassem, mas um parâmetro que eu acho muito mais fácil a pessoa identificar são nas roupas, as próprias medidas. Tirar uma foto. Cara, tira uma foto antes e depois, no espelho, e usa o parâmetro como roupa, né? Quando sua calça começar a cair, você perceber ali que tá tendo que fazer uma pinça, você tá tendo um emagrecimento saudável e ganhando massa muscular. O seu peso tá igual na balança, mas você tá emagrecendo. E a galera não entende isso, né? Acha que o emagrecimento, especificamente falando, é só perder quilos na balança, né? E eu queria que vocês falassem sobre isso. Tem algum relato disso? Eu tenho. Porque vocês na área, principalmente de nutrição, com certeza o que deve ter de paciente que chega lá pra vocês falando assim, eu mas quero meu peso pesar tal tal mesmo. coisa. E aí, pra você explicar pra pessoa que a balança não é parâmetro, leva um tempinho, mas normalmente eles entendem. Eu tinha uma paciente que ela pesava 3, 4 vezes por dia. Então, aí ela me mandava, ganhei 1 quilo. Eu falo, mas é impossível você ganhar 1 quilo em um dia, fica tranquila. Ao final do dia, você tá mais inchada. Então, até você explicar tudo isso pra pessoa, demora um pouquinho mesmo. E massa muscular também pesa, então a gente tem que pensar nisso. O músculo também é pesado, ele também tem seu peso, né? Então a gente tem que entender que quem pratica atividade física, pode ser que o peso não mude na balança, né? Mas no espelho, nas roupas, vai mudar totalmente, como você mesmo disse. Tinha um paciente que eu peguei, fiz a dieta lá pra ele tava tipo com 88 quilos. Ele realmente tava acima do peso, quase em obesidade, porque ele não era muito alto, né? E aí ele fez tudo certinho e tal, falou que ele deu uma escorregada algumas vezes só, mas foi bem pouquinho. E aí quando ele chegou ele tava com 90. Aí ele, Alice, mas eu fiz tudo certo, pelo amor de Deus. Você tá me engordando. Ele fala, Desesperado. Aí você vê, tipo, tinha mudado muito a composição corporal dele, tinha melhorado muito a massa muscular. Porque o que ele fez? Ele começou a fazer crossfit e uma semana depois ele foi na Nutri, ele foi comigo. Então, assim, ele ganhou muita massa muscular. Ele tava super sedentário, né? Que a gente sabe que ganha massa muscular muito rápido quando volta, né? E aí eu falei, calma, olha aqui os parâmetros, mudou muito e tal. Mas às vezes tem que perder um tempo grande na consulta pra eles entenderem que a balança é um parâmetro. Às vezes não é nenhuma consulta, durante. São várias consultas pra pessoa parar de olhar pra aquilo lá. Não que não seja importante. Quando a gente olha, a pessoa tá com 130 quilos, sim. tem que diminuir, né? Pra normal, saúde, né? E tudo mais. Mas é uma consequência de tudo que a gente falou agora. Reeducação alimentar, constância, atividade física, bons hábitos. Porque aí diminuir vai ser uma consequência, entendeu? Exato. E o que a galera não entende é que você, tipo, por exemplo, né? A galera não entende que no emagrecimento, o primeiro pilar, assim, que você vai ter que fazer é déficit calórico, né? Se você quiser perder peso. Isso é padrão, tem que ter déficit calórico. Exato. Só que não é por isso que você tem que comer 0 coisas e pensar que tenho que perder 500 gramas por dia em peso, né? Exatamente. Peso. Porque, cara, déficit calórico pode ser em calorias, mas você vai ter que aumentar a sua ingestão de proteína, por exemplo, e o povo não entende, acha que eu tenho que cortar tudo. Então, às vezes, a galera para de comer não só o carboidrato doce. A galera vai lá e começa a cortar tudo, cara, e começa a perder massa muscular junto, aí chega lá, primeiro ponto, começa a ficar fraco para treinar. Começa a perder performance nos treinos. E cara, não tem como você render no treino se você não estiver comendo bem, né, se alimentando bem. Então, é normal você ter um déficit calórico ali, mas você não pode ter esse corte geral, né? Eu queria que vocês falassem principalmente sobre esse lance que a galera fica cortando carboidrato, principalmente na low carb,
E as maneiras que vocês gerenciam isso na nutrição, na dieta, né? Eu já participei eu passo com a Caedra, né? Pra quem não sabe. E tem muito disso, né? A gente, tipo, putz, minha dieta é bastante carboidrato. E no dia, se eu pegar e não treinar... Se eu for treinar, por exemplo, e não comer nada antes, eu não consigo, cara. Eu não rendo. Eu paro de treinar pra comer. Eu Sim. tenho muita fome. Então, a galera que às vezes chega lá em jejum, começa a treinar, passa até mal. Passa. E acha que, tipo, eu preciso emagrecer. E, na verdade, ela tá deixando de queimar mais calorias com uma performance nos treinos por conta que não tá comendo e acha que o balanço tá bom. E não é, né? Como que vocês gerenciam esse lance, assim, da galera que é muito bitolada, que quer cortar tudo? Porque, com certeza, deve ter aquelas pessoas que chegam lá e quer parar de comer tudo, né? A gente faz de tudo pra pessoa confiar na gente, no nosso trabalho. Sim. Então, a gente tem que falar, ó, faz assim, você quer fazer 1 semana, 2 semanas, pra você ver que você não precisa realmente cortar o arroz? Vamos lá, vamos tentar? Você come um pouquinho de arroz, se você quiser, eu até tiro o arroz do seu jantar, tá bom? Você come só os legumes, a proteína e tal. Você tem que conversar com ela a ponto dela confiar e dela... educacional o negócio, e né? você Somos saber, educadores. ela tem que saber que Educadores. você sabe o que você tá fazendo, entendeu? É muito jogo de cintura. E aí, tem gente que não dá. Tem gente que fala, não, mas eu não quero comer arroz e feijão. Aí você vai e tira. Normalmente, ou a pessoa vai te mandar mensagem 1 semana depois, 4 dias depois, pedindo pra mudar. Ou vai comer escondido. Ou vai comer escondido. Isso tem muitos, né? Ou ela vai mandar no retorno assim, ai, sabe o que é? Eu não perdi 1 grama, não consegui, comi muito, tive uns episódios de compulsão, descontrole, tal. Deixa pro mês que vem, porque, só que você avisou. Só que demora, né? Até a pessoa entender que ela precisa escutar o profissional, é um caminho, assim, Longo, um né? pouco longo. Eu acho que assim, é o que eu sempre falo. A restrição não vai te ajudar no emagrecimento. Então não adianta, a gente tem que pensar que a vida não é só isso, né? Nós temos outras coisas também, nós temos que trabalhar, enfim, temos que treinar bem também. E para isso a gente precisa de todos os nutrientes, não adianta a gente querer restringir a nossa alimentação. E é difícil as pessoas confiarem nisso. Eu acho que quando você procura um profissional, você tem uma certa confiança nele, mas até ela entender e quebrar todos os paradigmas que ela tem diante do carboidrato e do arroz à noite que engorda e do pão francês, que eu sou apaixonada, né, por sinal. Com ovo, então? Nossa, Você acredita que falaram assim pra mim, né? Eu abri uma vez quando a gente tava iniciando o projeto do podcast, que eu abri uma caixinha assim, falei, mandem sugestões de nomes pro podcast. Colocaram lá, podcast pão com ovo. Ia ficar muito bom Ia também. ficar legal. Não, ia combinar. Ia ficar legal. E agora outro assunto aí que eu acho que a galera geralmente acha que começou a treinar tem que tomar suplemento, né? Todo mundo. Eu vejo isso porque, às vezes, né, a gente é profissional de educação física e não é nutricionista, e mesmo assim a galera chega perguntando sobre suplementos pra gente. E a gente fala assim, cara, bom, depende. Você quer um que funciona ou placebo? Eu queria que vocês falassem, primeiro, primeiro a diferença, né? Pra galera entender qual é o objetivo do suplemento, na verdade, na alimentação. Porque eu acho que é algo que depende muito, né? A maioria das pessoas que conseguem comer não precisa nem tomar. Mas qual é o objetivo do suplemento para essas pessoas que necessitam de suplementação e as que não necessitam? E depois entrar Bom, depois eu faço a próxima pergunta. Fala sobre isso, que a próxima é polêmica. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com você. Ai, Você me meu mandou isso há um tempo atrás. Falou assim, eu queria substituir meu pós-treino por comida. E eu até conversei com você. Eu falei, dá tranquilo, né? A única questão você tem tempo de se alimentar pós-treino? Como que é? Como são os seus horários? Ai, não consigo, porque eu já vou dar aula. Então o suplemento ele vai te ajudar em questão de praticidade. Então você vai bater a proteína pós-treino ali e acabou. Então, vai te ajudar muito em relação a isso. Mas é algo de caráter suplementar, como o nome já diz. Então, ele não é substituto de refeição, tá? Mas eu gosto pela praticidade, eu acho que ajuda muito a gente a atingir os objetivos. Só que também são poucos os que valem a pena realmente, né? Tem muita coisa hoje em dia. E todo dia aparece um produto novo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente nem sabe o que é, às vezes a pessoa já tá lá tomando e fala, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Não ouvi falar nem pra que serve. É assim, é a cereja do bolo aquilo lá. Então, primeiro você tem que alinhar
a sua alimentação, depois a sua hidratação, os horários, ver se você consegue ou não, igual a Caedra fez com você. Sim. O ideal é comer, mas você consegue? Não. Então tem um suplemento lá, um whey, por exemplo, que a gente consegue pôr um whey e uma banana, 2 minutos você já tá alimentado, Acabou, que é o que você precisa naquele dia. Porque você tem aquela vida corrida e tudo mais. Então é uma facilidade mesmo, como a Ká falou. Mas é lá em cima, é a cerejinha do bolo. A gente acabou de alinhar tudo. Tá, então agora eu acho pertinente colocar um suplemento a mais, dependendo do seu Sua objetivo. necessidade. Individualidade, né? Depende Por da sua exemplo, se o seu individualidade. objetivo é performance no CrossFit, por exemplo, tem um dos mais usados é a creatina e a betalanina. Com certeza. Então, assim, tem que ser usado todo dia, né? Sem exceção. Não tem horário, o importante é tomar. Mas aí, assim, você tem que ver qual que é o seu objetivo. Não é porque eu tô falando que eles são bons para o CrossFit que todo mundo tem que todo tomar mundo tem que agora, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, ela nem sabe se alimentar, ela fala, mas você não vai me passar A nenhum galera acha suplemento? que suplemento Eu falo, salva a alimentação, né? Salva a dieta. E é difícil você explicar pra pessoa. Primeiro você tem que, né, se alimentar bem, ter uma rotina alimentar legal, e aí a gente vê a necessidade com o passar do tempo e vai colocando alguma coisa. Mas É que o pessoal não entende, né? Mas, na verdade, assim, o que vai fazer a grande diferença para sua performance, emagrecimento ou qualquer mudança de hábito é muito mais relacionado ao que você come, as suas horas de sono, o tanto de água que você bebe do que o seu pré-treino. com Exatamente. certeza, com Então, certeza. não é o pré-treino que vai salvar o seu dia de treino, não é o pós-treino que vai te hipertrofiar, vai ser o que você comeu durante o dia, o que você já vem comendo, como que foi a sua qualidade do treino, como foi a qualidade do seu sono. Isso vai fazer muito mais importância, assim, em termos de performance e resultado do que propriamente o suplemento, né? Exatamente. O suplemento, ele vai... Um complemento. É um complemento. Exatamente, é o nome. Só. Eu precisei mesmo, igual no caso da... que ela tá me dando uma fumada aqui, mas é porque aconteceu, né, que eu acho que eu perdi 1,6 kg de massa magra, cara, que me deu um desespero, porque aconteceu uma série de episódios, na verdade, e eu vou voltar dia 1º, semana que vem, tô passando com a Caída de novo, vou recuperar, tenho certeza que vou recuperar isso aí. Amém. Mas é porque aconteceu de eu me alimentar mal, assim, deu uma escorregada. Tirei uma semana de férias, que eu não comi. E na sequência também, coincidentemente, tinha acabado meu whey protein e eu não repus. Então eu fiquei com um déficit de proteína. Parou de tomar. Ele acabou com a Um vida déficit de proteína gigantesco na minha dieta. Eu não tava comendo proteína, cara. Nossa, eu perdi muita massa magra, né? Ia treinar, enfim. Aconteceu Enfim, vamos mesmo. conversar isso dia 1º. Vamos ver, depois eu conto pra vocês. Bom, então, só para pontuar, né? Não é necessário tomar suplemento só porque você começou a fazer uma série de bíceps lá, achando que vai fazer Nem diferença. porque aquele atleta postou nem. que ele tá tomando Nossa, e... os blogueiros. Os blogueirinhos. Bom, agora falando sobre dieta no contexto geral, né? Dieta específica, assim, alimentação completa. Eu queria que vocês falassem assim, já deu algumas palhinhas aí, né? Mas principalmente para ser sustentável, eu acho que a gente não deve cortar tudo. Eu queria que vocês falassem sobre isso. A gente, por exemplo, eu vou fazer uma dieta específica para algum campeonato, algo do tipo, vocês pontuam algumas coisas que tem uma restrição. Sim. Mas vamos falar com uma pessoa comum, uma pessoa que quer emagrecer e está bem esteticamente a longo prazo. Ela deve cortar alguns alimentos 100%? Algum alimento que tem que cortar 100%, como, eu não posso nunca mais comer doce, nunca mais comer um lanche, algo do tipo. Como que vocês lidam com isso? Como que é a relação com essas pessoas que têm um hábito de comer, por exemplo, um lanche no final de semana, tomar uma cerveja ou algo do tipo assim? Eu não costumo cortar nada, porque não vai funcionar por muito tempo, não adianta, né? As pessoas, elas saem de final de semana, elas têm encontro com familiares, amigos, enfim, não adianta. O que eu tento ensinar é que aquilo faça parte da vida da pessoa sem prejudicar o objetivo final dela, né? Que é Sim. emagrecimento, por exemplo. Então, que ela tenha uma refeição livre ali, que não vá prejudicar o objetivo dela, mas que ela aprenda que nenhum alimento vai ser proibido. Porque a gente tem que pensar que isso é pra sempre. É uma mudança pra sempre. Você vai ficar a vida inteira sem comer doce? Sem tomar uma cerveja? Não, você não vai. Você vai? Não tem chance. Não vou. Então, Você vai cortar sua cerveja, Não Jéssica? Não vai. Imagina. Então não adianta, isso não funciona. Funciona por um período determinado e depois a pessoa já volta a consumir aquele alimento e normalmente em grande quantidade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, com a restrição. Ela vai trazer a compulsão. Uma hora ou outra você vai ficar Sempre compulsivo. vai ter, né? Vai.
Tem gente que gosta de cortar, às vezes, por uns meses, né? Que fala, tava bebendo muito e tal, vou parar a cerveja uns 3 meses eu acho e legal. tal. Eu acho legal, porque quando você volta a tomar, às vezes a pessoa consegue voltar com uma tolerância maior àquele alimento. Então, antes ele tomava 7, 10 cervejas. Aí agora, depois de 1 mês, 2 meses sem tomar, ele volta a tomar 2, 3. E ele já fica meio, me sinto estufado, alguma coisa assim. Nossa, ótimo. Adorei isso, continue se sentindo estufado. Mas proibir não adianta. Não adianta, porque não tá. É o que a Caídra falou. Você vai proibir o resto da vida? A não ser que você decida, por exemplo. Tem os temperos industrializados. Sim. Que são horríveis, não tem nada de benefício. Aí tem que fazer melhores opções, porque não vai fazer diferença até mesmo de sabor, Exatamente. né, cara? Exato. Exatamente. Aí você pega e fala, começa a usar alho e cebola e outros temperos naturais, porque isso daí realmente seria interessante você cortar pra sempre da sua vida, ou usar uma vez no mês lá, que quando você vai fazer um prato especial. Tem alguns pontuais, né? Mas são muito poucos. Muito poucos, E não precisa ser, você nunca mais vai comer isso. Você tá proibido de comer isso a partir de agora. Não existe, não precisa. E principalmente assim, né? Pra nossa área de alimentação e treinos, né? A galera tem que entender que a grande maioria que a gente atende hoje, eu falo isso pra geral, assim, de alunos que a gente tem contato durante o dia. A gente tem pessoas comuns com a gente que tem uma vida social fora dali, sabe? Pois é. Então ali, aquela hora que a pessoa tá comigo, não pode ser uma coisa chata, não pode, tem que ser um alívio pra ela. E a mesma coisa na nutrição quando vocês passam isso, né? Sim. Porque a galera tem uma vida social. Agora você imagina que alguém chegou lá pra vocês cortam tudo e fala que a pessoa não pode nunca mais tomar cerveja, sendo que o cara trabalhou a semana toda, vai sair o final de semana ou com os amigos ou num churrasco de família. E aquele alívio dele ali, a parte social é muito importante. E ele não vai tomar cerveja, tipo, com a família. Não, a única coisa que ele vai cortar é você. Entendeu? Exatamente. Ele vai cortar você, Mesma ele coisa não pra vai gente. mais. Você acha que alguém chegou lá um dia que tá de ressaca da segunda-feira, por exemplo. Bebeu, tá de ressaca na segunda-feira porque tomou uma cerveja no final de semana. Aí esse cara chegou lá e vai falar pra mim assim que não tá muito afim de pegar peso, tal, no treino, tá meio ruim do estômago. Você acha que eu vou pegar e vou falar assim, não, cara, você tem que suar, dar o sangue, até vomitar. Não é assim. As pessoas têm uma vida social que a gente tem que entender que não são atletas de alto rendimento que vivem disso, né? Tem outras profissões, eles vivem de outras coisas e o importante é que eles estão fazendo melhores escolhas, né? Então, eu acho que numa balança, meio que balança isso, né? Quanto mais você acertar, menos que errar, o importante é isso. Se você tiver, por exemplo, 8 refeições no seu dia e você acertou em 7, não vai ser uma lata de cerveja no final do dia, por exemplo, que vai acabar com a sua dieta. Tanto é que tem pessoas que incluem isso, né? Tem algum caso, não sei se vocês têm, mas tem algum caso que algum paciente já chegou aí e falou, por exemplo, para incluir algum alimento assim, todo dia, por exemplo, todo dia eu preciso comer um chocolate. Todo dia eu preciso tomar uma cerveja, todo dia eu preciso, sei lá, comer alguma coisa. Tem, né? Tem chocolate. Acontece muito com mulheres, por exemplo, no meu caso. Mas eu não fico sem um docinho. Aí a gente coloca um chocolate ali dentro do valor calórico total. Não vai atrapalhar em nada aquela pessoa, entendeu? Num horário específico. Então, pós-treino, por exemplo, que é um horário mais bacana para consumir um doce. Então, a gente sempre faz tudo bem programadinho. Tudo que estiver... Mulherada quiser comer o chocolate aí, passa com a Alice. Treina depois. Treina comigo e passa com a Alice a comer um chocolate de pós-treino. Vai dar certo. Se estiver dentro do seu planejamento, tudo cabe. Eu sempre falo isso. Então... Legal. Vocês atendem bastante atletas, né, também de outras modalidades, sim. Mas especificamente, assim, vamos dar um exemplo aqui do CrossFit. Qual é o principal, a dieta que vocês passam, assim, para termos de performance? Eu queria saber se muda alguma coisa em relação às outras modalidades. O CrossFit tem algo muito específico, assim, na alimentação, na dieta, que para melhorar determinado o ódio, por exemplo, que é algo mais alta intensidade. Tem uma dieta mais específica para algo assim? Ou vocês receitam a mesma coisa que é para musculação? Não, quem é crossfiteiro não pode ficar sem carboidrato. Boa! Não dá, senão você não vai treinar nada. Repete, por favor, aí. Crossfiteiro não fica sem carboidrato. Não adianta.
Porque assim, você precisa, é a principal fonte de energia. Seu principal combustível é o carboidrato que você vai usar. Aí você pega e fala que você quer melhorar sua performance, quer melhorar o peso, quer ficar mais... É o carboidrato, você tem que dar aquilo lá. É o glicogênio muscular que você vai usar. Exato. Então não tem como você ficar sem carboidrato. Principalmente assim no pré-treino, que às vezes... Tem gente que, por exemplo, eu mesmo, se eu for treinar sem comer, eu desmaio. Eu Ou também. se eu comer uma maçã. Poxa, se eu comer uma maçã antes de treinar, eu como meu pão com ovo. Exato. Vai, Caedra. Se eu for treinar e não tiver me alimentado antes, eu juro por Deus, eu paro o treino assim durante o meio do treino E vai vou comer. comer. Sim, eu Porque já eu não acho que eu já consigo. vi Pô, isso. já deve ter visto isso. Às vezes eu tô treinando assim, comecei o treino e eu comi faz muito tempo, só que na hora que eu iniciei, eu não estava com fome. Na hora que eu tô no meio do treino, me deu fome, eu paro, vou lá com uma banana e vou treinar, porque Sim. não faço um ódio sem comer. O rendimento Exatamente. não vai ser o mesmo, Não você rende. não vai adiantar. Tem que colocar carboidrato, tem que colocar uma quantidade boa. E você tem que pensar nos horários, né? Por exemplo, no pré e no pós-treino são importantes, tanto para Boa. você ter um odd bem feito lá, com bastante desempenho, com bastante performance, tanto no pós, porque você vai ter usado muito do seu glicogênio, Você precisa muito repor. dessa... Aí, repor. precisa repor. Eu acho que também é muito importante não só o pré e o pós-treino. As pessoas ficam muito presas nessas duas refeições. Porque se for ver, na verdade, a energia proveniente no treino ali não vai ser do seu pré-treino, né? Vai ser da sua Um pouco alimentação antes. do dia completo, Dia na verdade. Principalmente quem treina à noite, por exemplo. Ou quem treina de manhã. Enfim, é a ceia que vai fazer a diferença. Exatamente Então, isso a gente que eu tem ia que falar. entender isso. Então, a galera, eu dou a primeira aula do dia, né? Sim. Dou aula desde as 5 horas da manhã, 5, 6, 7. E às vezes, esse dia eu tava falando com a Marcela, a Marcelinha, que treina às 6, ela tava falando que tinha tirado, acho que o carboidrato dela da noite. Ai, Pior besteira. E ela tava comendo só antes de treinar, acho que eu não lembro qual era a refeição, se era uma banana ou era um pão, algo do tipo assim. Mas logo quando acorda. E ela estava se sentindo muito fraca e perdendo desempenho no treino, assim, durante Sim. o WOD, por conta disso. Ela falou assim, putz, mas eu comi agora de manhã. Uhum. E tem relação com isso, né? Total. Ela teria que comer, então, na verdade, na noite. Exato. posterior. Sim. Algumas horas antes, porque não é só porque você vai lá comer o pão agora, antes do treino, 15 minutos que antes. vai entrar na corrente ele sanguínea que vai e já fazer vai, já É o que eu vai falei pro pra ela. músculo e já vai ser usado. Não, tem umas horas lá. Então, o pré, ele é importante pra você não passar mal, às vezes tem hipoglicemia e glicemia, tudo mais. É. Mas o importante é, por exemplo, quem treina às 5 da manhã, A refeição da ou a noite. refeição anterior, ou jantar, por exemplo. Eu tenho né? um paciente que treina muito cedo, 6 horas da manhã. Eu, por exemplo, quando eu faço cross de manhã, a minha refeição da ceia é meu pré-treino. Eu não como nada de manhã, porque eu já acordo e já vou treinar. Então, eu faço uma ceia com um pouco mais de carboidrato. E pra mim funciona bem. Então, pra mim, treinar em jejum dessa forma, tá ok. Até porque tem uma galera que não consegue já comer e já Acordar, treinar, né? exato. Ou acabou de acordar e já comer. Principalmente quem treina muito cedo. Então, vai ter que acordar muito mais cedo pra poder se alimentar e tudo mais. E aí, não é vantajoso. Sim. Então, para esse tipo de pessoa, a gente costuma deixar treinar em jejum, é muito individual. Tem gente que se adapta, tem gente É que muito não. individual. Então, depende. Como tudo na nutrição, depende. Tudo depende. É, tudo depende. individual, né? Não adianta você Individualizado, não perguntar adianta. uma coisa pra gente nunca vai falar a mesma resposta pra você e pra Caedra e pra mim. Vai ser sempre É diferente. verdade. Entendeu? Porque eu Cada caso é um caso. não quero saber se eu for treinar 3 da manhã, eu vou ter que comer antes. Ah lá, tá também. vendo? Gente, eu Cara, eu acordo super cedo, aí, não sei, um dia quem falou pra mim assim, putz, mas você vai dar aula, tipo, 5 horas da manhã, porque você não acorda só umas 4h30 e já, só pra dar o tempo de trocar de roupa e já ir. Eu falei, como assim? Eu vou sair de casa sem comer? É o que eu faço. Eu acordo 4 horas da manhã pra mim comer, tomar café em casa com tempo pra depois eu ir. né, Não saio de casa sem. acordar. O dia que eu cheguei atrasado alguns dias foi porque eu perdi a hora e eu tive que comer antes de sair de casa. É. Se eu tiver atrasada, eu tava comendo. Você atrasada, pode ter tava comendo. certeza. Perdeu a hora no trânsito? Não, comendo. É por isso que a gente sempre fala que não pode fazer a dieta do amiguinho, né? Cada um vai Exatamente. ter o... Treino do amiguinho, dieta do amiguinho não Não funciona. funciona, Só exatamente. funciona pro amiguinho. Exato. Por isso que tá com o nome dele lá, gente. E suplementos. Falando de suplementos novamente, só pra fechar a pergunta que eu ia fazer, né? Tem suplementos que funcionam e tem outros que eu acho que vocês entendem muito mais do que eu sobre isso, mas tem outros que são placebos, assim. Eu acho que, às vezes, aquele suplemento ali você já ingeriu a quantidade na alimentação sua que não tinha necessidade. Sim. Quais são, não precisa nem falar sobre os que não funcionam, mas quais são os que vocês indicam, receitam e que funcionam e fazem diferença na alimentação? Ó,
Assim, depende muito do caso, mas os que eu costumo indicar é o whey protein, né? A creatina e a betalanina. São os que eu mais utilizo. Cafeína para questão de performance e tudo mais, mas são basicamente esses. Eu não costumo colocar outros. Você também? Exatamente. Às vezes tem muita gente que reclama que dorme mal. E aí eu coloco um manipulado lá de triptofano com magnésio, que ele dá uma ajudada. E não tem reclamação nenhuma. Todo mundo fala pra mim que Mas dorme ele melhor. serve pra melhorar a qualidade do sono? Do sono. Ele melhora a Se você qualidade. tiver com Quem dorme deficiência, mal, né? porque aí você tem que ver Vou precisar disso aí. se a pessoa ela dorme mal ou se ela dorme bem, mas mesmo assim ela acorda Ou dorme morta. Eu dorme pouco. Então tem que ver. E aí esses também ajudam. Mas é esses daí que a Caidra falou, são exatamente esses. A betalamina ela serve pra quê, na verdade? Eu Ela- nunca tomei. Ela age como um tamponante. Então, por Ela é exemplo, tamponante. você tá lá com aquela fadiga muscular, com aquela queimação. Ela vai ajudar porque ela vai diminuir o ácido lático, Isso, que isso. é o que faz queimar o Pra nosso melhora de músculo. performance, né? Isso. Assim como a creatina. Pra conseguir sustentar mais em alta intensidade. Né? Isso. Só que você vai ver o efeito dela é crônico, é igual a Usa creatina. Igual a creatina, É. cumulativo. Não A é creatina, a pra mesma mim, faz uma coisa. diferença absurda. Nossa, Sim. pra força ela é excelente. Muito diferença. Bom, pra fechar então aí, falando um pouquinho sobre CrossFit aí, né? Que já estavam falando. Queria que vocês falassem, pra gente encerrar alguns pontos, sobre especificamente o CrossFit e como vocês, primeiro, conheceram a modalidade, né? Como vocês entraram nessa vibe aí. E depois eu vou perguntar sobre alguns determinados exercícios, tá? Misericórdia. Mas primeiro eu queria que vocês falassem sobre a relação de vocês com o CrossFit. Ah, quanto tempo treina? Por que começou a treinar? Como conheceu? Fala um pouquinho aí pra gente, pros crossfiteiros. Eu sempre gostei muito de esporte. E aí fui conhecer por curiosidade mesmo o CrossFit. Tenho muita dificuldade em alguns exercícios. Gosto mais dos de força, né? Por conta de já vir da musculação e tudo mais. Mas eu me apaixonei pela didática e por todo dia ser um treino diferente. E aí eu fui gostando e querendo melhorar. Acho que o CrossFit é legal esse negócio de você ir aprendendo coisas novas todos os Desafiador, dias. né? Você se desafia. E... eu acho que foi isso que fez eu gostar tanto do cross, assim. Ó, eu era da musculação, aí depois eu fui pro kickboxing, só que eu fazia porque era saudável. Ah, eu sou nutricionista, é saudável, Não, tenho que porque praticar gostava. esse exercício físico, vou fazer, né? E aí nunca fiquei parada, sempre fazia. Aí eu passava no box, assim, na frente do box, e falava, esse povo fica levantando a caixa e descendo da caixa, que é isso, né? E aí eu ficava olhando bola, peso, barra, tudo. Eu falava, ai, que coisa, não vou fazer isso, nunca. E aí passava. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos passando na frente do box, e Verdade. olhando assim, ó. Aí eu falei assim, vou fazer esse negócio aí, Vou vai. experimentar. Eu vou numa aula. Meu, que da hora. Nunca mais. Não comprei muito bom. meião, comprei É. tudo crossfiteiro, se deixar eu vou comprar. Não tem dinheiro, mas se tiver um topinho pra treinar, a gente tá com... A gente tá cobrando. É a né? melhor coisa, assim. E eu acho que se apaixona mesmo pelo que a Caidra falou, tipo, todo dia é uma coisa diferente, não é Muito sozinho. dinâmico, Se você né? tá sendo humilhado por algum exercício, vai ter um amiguinho também vai ser humilhado, é ótimo tá de tudo ver, porque bem. você não vai estar sozinho na humilhação, tá tudo bem. E é muito gostoso. Os coaches também ajudam um pouquinho. O coach das 6 da manhã, O você tem que coach, conhecer. não. Mas eu acho que é isso, né? O CrossFit, pelo menos pra mim, foi a mesma coisa. Acho que o CrossFit, ele tem um ar de dinamismo e, além de ser desafiador, o lance de você fazer em grupo ajuda muito, igual vocês falaram aí. Você tá competindo com você mesmo, só que ali do seu lado, alguém incentivando e treinando junto com você, fazendo o mesmo treino, de forma diferente, né? Que a gente vê muito disso, é muito individual. Eu acho que é muito dinâmico, cara, o lance de você ter exercícios variados, cada vez que você Todo chega lá dia. é um treino diferente, então isso aí te desafia. Às vezes a galera chega lá, né, tipo assim, cara, qual que será que é o treino hoje? Qual que será que é o treino de hoje? Eles ficam pensando na expectativa para saber qual é o movimento que vai Sim. aprender, que vai fazer, né? Não é aquele lance que você tem, às vezes, uma planilha montada, que é todo dia o mesmo treino, que mesma você sabe que você tem coisa. que fazer. Exato. Eu acho que o CrossFit ele pega muito por conta disso, do dinamismo ali, e por ser um treino em grupo, né? Pra mim funciona muito treino em grupo também. Desde que eu comecei, eu nunca mais
fui É, por obrigação, assim. exato. Não. Nunca mais. É muito legal. Parece que eu me encontrei, assim, sabe? No exercício Legal, eu físico. também. Eu tava indo às 6 horas da manhã, o pessoal falava, nossa, mas você acorda às 5 horas da manhã pra fazer crossfit? Eu falo, sim, gente. E se eu Sim. não for, parece que meu dia não rende da mesma forma. Então é inacreditável a diferença, com certeza. Também acho muito, muito legal. E falando sobre o CrossFit, eu queria que vocês falassem pra gente encerrar agora um exercício que vocês gostam muito de fazer no CrossFit, do CrossFit, e o outro exercício que vocês detestam, que vocês pudessem tirar do treino, vocês não fariam. Então imagina assim, ó, um exercício que se pudesse ter todo dia eu faria, e outro exercício que poderia excluir da minha vida. Ó, o meu é o snatch, amo. Você gosta de snatch? Nossa, eu sou apaixonada, ele é Mais lindo. E o clean também, eu amo. Perfeito. Boa. Só LPO. Só. Agora, cara, um negócio que não me desce. Nossa, se eu pudesse, eu nunca mais via aquela bola na vida. O ball? É o all-ball. Nossa senhora. Toda vez que eu vejo aquilo lá, É que acaba você é com um baixa, pouquinho né? da minha vida. Você é baixo. Geralmente É. as pessoas mais baixas têm muita dificuldade no all-ball. Né? Meu, eu tenho que pular. É um jumping all-ball. Não é um... É inacreditável, odeio. Odeio all-ball. Tô fazendo, mas odeio. Eu não gosto muito do box jump. Não gosta de Não saltar? gosto porque eu já caí uma vez, eu fiquei meio Não. traumatizada. Mas eu tento, mas eu amo, você sabe qual que é, o deadlift. Gosto Nossa, eu muito. adoro. Então, assim, todos que tem carga eu gosto bastante, todos de força. Trabalho de força é muito do... Pelo menos pra mim também, é muito da base da musculação, assim, não tem como a gente tirar, né? Não tem. Não. Por Gosto exemplo, né, a bastante. galera fala assim, ah, é crossfit, só crossfit, mas aí eles não entendem que a gente faz um trabalho de força, de exercício que tem na musculação. Com Só certeza. muda o formato ali. Você acha que vai chegar no crossfit todo dia e vai rodar pneu? Não é assim. Você não vai Não, chegar não. lá todo dia no crossfit e vai ter um treino de rodar pneu, algo do tipo. Vai fazer trabalho acessório, trabalho de força, Sim. para melhorar o seu desempenho físico, No geral. consequentemente, de uma forma mais dinâmica que a gente é acostumado. Mas a Exato. ideia sempre é algo periodizado e certinho ali no determinadas coisas, né? É isso que é legal. No cross você vai ser bom em tudo. Você tem que ser bom em A tudo. gente Você tem, tenta, né? você tem que ser bom no A gente ginástico. tenta ser bom em tudo. Tem que ser bom no ginástico, tem que ser bom no cardio, tem que ser bom na força. Tudo que você imaginar, você tem que... Não dá, né? Não dá, A gente é não verdade. consegue, mas a gente tenta. Boa, ótimo então. Bom, acho que era isso. Gostei muito do papo aí com vocês. Queria agradecer por ter aceito o convite, né? Agradecer também aí para todo mundo que tá assistindo o episódio aí. Não se esqueçam, se inscreve no canal, curte o vídeo se vocês gostaram aí, compartilha, tá? Isso é importante pra gente conseguir manter as gravações aí dos próximos episódios, tá? E se você quer ser um patrocinador aí do CoachCast também, entre em contato, tá? Pode mandar uma mensagem no Instagram, lá no jefferson.coach, o @ lá do Instagram, que a gente troca uma ideia. Fora isso, meninas, muito obrigado aí Muito por obrigada a tudo. você. Espero que a galera tenha gostado aí das informações. A gente vai batendo mais um papo outros dias aí. Se tiver outra oportunidade, a gente troca mais uma ideia e traz pra galera. Mas obrigado pela experiência aí. Gostei muito. Acho que todo mundo deve ter aberto algumas janelas aí Sim. de paradigmas, né, que a galera tem com a nutrição, Com o certeza. exercício físico. Acho que é importante aí a gente levar a informação. Bom, obrigado. Acho que é isso. Obrigado por hoje e até a próxima aí. Até, gente. Até. Valeu.